Então vamos lá, só para a gente recapitular aqui e ficar na gravação. Então, esse crítico a si mesmo aqui tá uma nota alta, aqui a avaliação é de 1 a 15. Quando tá aí acima de 10, principalmente se está no crítico a si mesmo, é bom a gente olhar para o sabotador crítico, tá? Pro padrão do crítico. E investigar com a pessoa se está passando por algum momento de vida que está exigindo muito dela, se ela está se cobrando demais. O que é que está acontecendo? Se ela tem percebido ela mesma exigente com ela mesma, se ela tem conseguido celebrar as conquistas dela, se ela tem conseguido enxergar o que ela tem de bom. Então, só aqui já daria para a gente fazer um trabalho aí de levantar essa pessoa, de trazer clareza para ela de que ela não é só uma coisa, de que os erros fazem parte. Dá para a gente investigar aqui o contexto da pessoa é o que vai trazer para a gente a conduta da nossa devolutiva aqui, tá? Michele, posso parar por aqui? Com certeza. Se você fizer uma boa devolutiva sobre o quanto ela está criticando a ela mesma, ela vai passar a próxima semana refletindo do quanto tem se cobrado, do quanto tem se julgado, do quanto tem se deixado de lado. Às vezes está no mood trator ali, né? Fazendo, 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 não está relaxando, não está descansando. Então aqui já dá para a gente trazer uma provocação e uma mudança grande na vida dessa pessoa, tá? Beleza, vamos supor que o crítico a si mesmo aqui tivesse 6 e o crítico aos outros também tivesse 6. Então, legal, vamos então olhar lá para os sabotadores lá em cima, o gráfico das torres. Olha lá. Olha aqui, vamos pegar aqui as métricas dessa pessoa. QP 39, controlador e hiperrealizador 9,5. Num crítico a si mesmo, nota 13. O que indica pra gente isso daqui? Essa pessoa tá no momento de cabeça fervendo. Tá bastante pressionada. Ela com ela mesma, entende? Ela tá se cobrando muito, ela tá se culpando muito. Então, qual é a premissa aqui? O que eu penso vai despertar em mim um sentimento. O que eu sinto vai fazer com que eu tenha uma ação, uma atitude. Se eu tô pensando que eu tô falhando, que eu tô devendo, vai me despertar o quê? Ansiedade, vai me despertar estresse, vai me despertar uma pressão. Eu vou agir. Então, por exemplo, essa pessoa, por que que uma pessoa controla? Geralmente porque ela tá insegura. Então, as inseguranças que ela tá sentindo aqui estão fazendo com que ela potencialize o padrão de fazer coisas. Agora, tá fazendo coisas com assertividade? Tá fazendo coisas que vão, sei lá, se ela estiver passando por um problema, por um determinado momento, o que ela tá fazendo tá aproximando ela dos resultados que ela quer? Ou esse sabotador controlador e esse hiperrealizador tá fazendo ela fazer um monte de coisa que tá só deixando ela cansada, inquieta? Esse é o ponto aqui. Ah, Michele, e se aqui nesse caso, por exemplo, daria para a gente trabalhar esses dois padrões? Eu gosto sempre de falar pro mentorando assim, ó. Quando eu pego as notas maiores, notas maiores acima de 7, tá? A gente sempre investiga acima de 7. Então, nesse caso aqui, seria o controlador e o hiperrealizador. Eu gosto de dar a definição para ele desses dois, e aí vocês podem até ler aqui no relatório, pega lá o controlador e o hiperrealizador, lê junto com ele e fala desses dois aqui. Qual é o que mais você acredita que hoje está trazendo impacto nas suas ações, nas suas atitudes? Qual deles está te incomodando mais? Ah, é o controlador. Então a gente vai fazer um trabalho em cima do controlador. Eu não gosto de trabalhar com mais de um sabotador, porque eu acho que deixa a pessoa sem foco, ela partindo do princípio de que nem todo mundo conhece isso, de que é um assunto relativamente novo para as pessoas, você vai encher a pessoa de informação e conhecimento e depois ela sai da sessão sem nem entender bem o que aconteceu. Então pega um padrão só e trabalha em cima de um padrão só inicialmente. Nesse caso aqui, eles têm uma correlação. Concorda que se eu der uma baixadinha nesse hiperrealizador, naturalmente vai abaixar um pouquinho do meu controlador? Então, geralmente, quando os sabotadores estão ali numa disputa, eles têm correlação de uma coisa com outra. Mas deixa o mentorando dizer para você qual deles, qual dos sabotadores ele quer trabalhar nesse momento, que ele sente que está incomodando mais. Se sou eu aqui entre controlador e hiperrealizador, por exemplo, eu vou preferir trabalhar o hiperrealizador. Por quê? Porque me conhecendo, eu sei que, por exemplo, eu sou uma pessoa mega acelerada, mega de fazer coisas. Então, eu prefiro olhar para o hiperrealizador para falar o que que é que eu posso soltar. Percebe como naturalmente eu vou trabalhar o meu controlador? Eu vou fazer uma lista de tarefas de coisas que eu estou fazendo, por exemplo, e vou começar a tirar coisas que eu estou fazendo que não vão mexer no meu ponteiro, que não vão trazer resultado para mim. Naturalmente estou saindo desse controle. Então aqui eu já vou sentir uma mudança no meu dia a dia.
tá? Então, esses gráficos que a gente precisa trabalhar. Vou voltar aqui no mapa mental para a gente dar continuidade aqui no raciocínio das coisas, tá? Peraí. Só me sinalizem se está aparecendo para vocês o mapa mental, por favor. Porque nessas trocas de tela aqui viram uma bagunça. Tá? Ainda não. Ainda não? Aí, agora sim. Oi? Agora foi. Tá. Então vamos lá, ó. Então, fiz o teste dos sabotadores. O que que eu vou fazer? Analisar o gráfico pizza para entender em qual esfera o crítico está atuando mais, ou seja, onde ele está colocando mais ênfase no meu olhar. No exemplo que nós vimos, a pessoa estava criticando a ela mesma. E depois o gráfico torre para entender, dentro desse criticar a ela mesma, quais são os padrões que estão mais evidenciados: hiperrealizador e controlador, tá? Então aí é importante a gente fazer essa devolutiva para a pessoa. Aí eu trouxe algumas observações, ó. Todos os sabotadores muito baixo pode significar pouca clareza da ação deles sobre a pessoa ou ela já tem clareza de como lidar com eles. Nossa, deu tudo abaixo de 7. Por que que deu tudo abaixo de 7? Ou porque a pessoa já está aí há um tempo nessa jornada de autoconhecimento, pode acontecer, é raro, mas às vezes acontece. Então a pessoa já tá tudo sob controle, ou ela não realmente não tem clareza, ela acha que aquilo é normal, ela acha que aquilo todo mundo age daquela forma, o sofrimento faz parte da vida e ela vai arrastando aquilo. E todos muito altos pode significar um momento de tensão ou grande decepção e um crítico interno muito alto. Aí a gente precisa tomar esse cuidado também, né? Como eu falei ali naquele exemplo, daria para já trabalhar a autocrítica tranquilamente, né? Perguntar por que que ela está se cobrando tanto, por que que está se culpando tanto, o que que está fazendo ela achar que ela não está entregando, que ela não está sendo boa, tá bom? Então, essas duas observações é importante. Aí eu trouxe aqui para vocês 5 situações que também são muito comuns de acontecer naquele teste ali. Sabotadores empatados, que nem ali dois deram 9,5, então é isso que eu falei para vocês. Joga para o mentorando e leia com ele os padrões. Você se reconhece nesse padrão? Me reconheço, legal. E como é que você acredita que ele tem, que essa voz, né, esse sabotador tem atuado sobre você? Que ele está trazendo? Como ele está bagunçando a sua vida? Que ele está fazendo? Geralmente a pessoa já vai ali fazendo uma reflexão e já vai. Ah, eu acho que eu tô deixando de fazer coisas, tô fazendo muitas coisas, eu tô controlando demais, eu não tô conseguindo confiar nas pessoas, eu tô preocupada com isso. Ela vai te trazer elementos para você conversar com ela e você vai escolher um só para trabalhar, tá? Muitos sabotadores altos, foi o que eu falei agora há pouco para vocês. Então, vamos trabalhar primeiro o crítico da pessoa, entender o que está acontecendo. Quando tiver muitos sabotadores altos, é empatia na veia, linguagem extremamente acolhedora, porque provavelmente essa pessoa está com um sentimento ali de tensão mesmo, tá? QP muito alto ou muito baixo. Um QP muito alto pode indicar que a pessoa está tendo controle, realmente está conseguindo entender a relação do sabotador com o comportamento dela e está tocando o barco. Ou pode indicar que ela também por exemplo, o QP dela está muito alto, mas ela está reclamando para você de padrões lá que você está identificando que é sabotador. Pode ser que ela manipulou lá as respostas no sentido de ela quis gabaritar. Lembra que eu falei pra vocês? Então, né, aí tem a questão do dia, como é que foi o dia anterior. Veio de uma festa, veio de uma comemoração. Então ela estava feliz, ela foi respondendo ali. Então, naquele momento, a mente estava jogando a favor dela. Mas aí a gente vai voltar pro padrão do computador, do sabotador. Padrão muito baixo, vamos entender se essa pessoa está conseguindo diferenciar a voz que está falando na cabeça dela dos comportamentos dela, do padrão dela. Sabotadores muito baixo. Identificar se a pessoa está tendo clareza desses padrões ou se ela já não está internalizando isso. E a pessoa pode não reconhecer o próprio sabotador. Acontece muito isso, tá? Da pessoa não vejo que é sabotador. Por exemplo, hiperracional é uma sessão super delicada, porque ele não consegue ver sentido nessa sessão aqui, porque a gente vai colocar ele em contato com as emoções dele e ele repele isso, porque afinal de contas, estar em contato com as emoções para ele é uma coisa ruim, é uma coisa que tira o foco, que tira a atenção das coisas. Então, é uma sessão que vai exigir um pouco mais ali de conversa, de investigação, perguntas, para poder relacionar o contexto com o sabotador e você conseguir fazer uma devolutiva mais assertiva, tá?
Vamos falar agora. Bom, a gente vai fechar agora o assunto dos sabotadores e vai falar agora então de como enfraquecer isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é identificar o sabotador. Então vamos pegar o exemplo que eu dei aqui, hiperrealizador. Legal. O que que a gente vai fazer? A gente vai dar um nome para esse sabotador. Eu gosto de fazer isso para a pessoa conseguir perceber que é um personagem que atua na cabeça dela. Então eu falo para ela, essa voz que você escuta, alguém levantou a mão? Não eu só tô vendo a mãozinha, mas não vejo quem é. Quem é pode falar, por favor. Aí a Josi, tá fechado o seu áudio, Josi. Só uma questão, né? A gente falou ali a respeito do crítico a si mesmo que estava mais alto, né? Isso. E quando o crítico ao ambiente ou as outras pessoas estão mais alto, como é que a gente olha para os sabotadores? A gente vai também fazer perguntas para entender essa pessoa, né? Geralmente, quando ela está criticando aos outros e as circunstâncias, ela ela tende a não querer reconhecer isso. Então, a gente vai mostrar o gráfico ali, e vai falar. Como é que você percebe que tá a tua avaliação em relação às outras pessoas? Você costuma ser uma pessoa mais crítica em relação ao comportamento dos outros? Te incomoda muito o comportamento dos outros? Como é que é isso pra você? Aí ela vai te dar ali uma devolutiva do que ela tá entendendo. E aí o nosso papel é ir norteando com perguntas e conduzindo para que ela perceba que o dedinho dela tá muito apontado para o outro, ao invés de estar concentrado nas coisas que ela controla e influencia, nas coisas que realmente são fatias dela ali. E isso, muita delicadeza também, por isso que eu falei que tem que ser conduzido ali com muita conversa. Quando é as circunstâncias, é um pouco mais fácil, porque aí a gente fala: você acredita, tem alguma situação, tem alguma coisa acontecendo na tua vida que neste momento tá te fazendo, tá impactando nos seus resultados, tá te impedindo de continuar, tá te impedindo de avançar? E aí a gente também vai fazer ela fazer uma investigação ali. Nem sempre a pessoa tem clareza. Às vezes ela, durante a sessão, conversando com você, é que ela fala, puxa, é mesmo, eu acho que é porque eu tô presa na promoção que vai um dia sair. Eu tô pensando que enquanto essa promoção não sair, eu não consigo ser feliz, por exemplo. E aí a gente vai conduzir para que ela entenda que as circunstâncias e os outros são coisas que nem sempre ela vai ter controle e influência, que são coisas que ela vai ter que aprender a lidar. Mas e o que ela está fazendo com aquilo que está na mão dela, com aquilo que efetivamente ela tem controle e poder de mudança e decisão, né? Como que ela quer fazer sobre isso? Aí você não precisa ficar presa no gráfico. Você pode já ir para o outro gráfico dos sabotadores, tá? As torres. É mais assertivo, inclusive, nessa situação que você colocou. Por quê? Como eu disse, se a pessoa tá se criticando o outro e você vai bater nisso, vai colocar uma luz nisso, ela vai ficar irritada com você, provavelmente, né? Mas não tô criticando os outros, já fica estressada. Então é melhor a gente ir lá no padrãozinho de sabotador, que eu consigo fazer perguntas onde ela mesma vai conseguir perceber. Geralmente quem tá criticando muito aos outros tá no controlador, porque ninguém faz nada direito, só eu que faço bom. Entende? Tá no prestativo. Não, mas as pessoas que não me ajudam, eu tô sempre fazendo tudo pra todo mundo. Então é melhor eu trabalhar esses padrões que automaticamente vai fazer ela baixar ali a esfera dos outros, tá? Deu pra entender? Ficou claro? Sim, obrigada. Maravilha. Então, para a gente enfraquecer esse padrão, eu preciso primeiro entender qual é esse padrão. Então, por exemplo, o hiperrealizador. Qual é o padrão dele? Fazer coisas demais, coisas que muitas vezes não tenham conexão ou não vão trazer mudança para eu alcançar os resultados que eu quero. Ok. Rotular. Que nome eu quero dar para esse sabotador? Como eu quero chamar ele? E aí a gente tem que tomar um cuidado. Já aconteceu em muita sessão minha da pessoa. Na sessão a gente faz um pouco mais profundo. Então eu pergunto pra ela: essa voz que você ouve, ela é masculina ou feminina? E aí nessa hora ela faz uma associação com algum parente que cobra ela, por exemplo. Ah, é meu pai me cobrando de fazer milhões de coisas. Aí ela coloca o nome do sabotador, o nome do pai. Aí ela não consegue olhar pra cara do pai, depois quer dar um murro na cara do pai. Não é isso que a gente quer provocar aqui. Então aqui é o momento de brincar um pouco, né? Tirar um pouco da tensão da sessão. Vamos lá, agora que a gente soube, né? A gente conheceu que tem aí uma vozinha que fala na sua cabeça. Vamos colocar um nome nessa vozinha? Por exemplo, eu lembro que na época o meu prestativo eu coloquei o nome dele de Amadinho. Então, quando vinha aquela vozinha do Ô Amadinho, sai daqui, que hoje eu que tô no comando da minha vida aqui. Por que que é importante a pessoa rotular? Para cair essa ficha de que eu não sou o meu sabotador. Tem um padrão instalado na minha cabeça, tem uma programação instalada na minha cabeça que me fala que eu não devo pedir para as pessoas fazerem coisas para mim, mas eu posso e devo pedir para as pessoas fazerem as coisas para mim.
é uma gentileza, receber também é importante. Então é isso que eu vou que a gente vai fazer aqui. Então, aí pedir para ela escrever mesmo qual é o sabotador dela. Eu vou mostrar a ferramenta, vai ficar mais claro. Qual é o sabotador dela, o nome que ela vai dar e que ação que ela vai colocar no lugar. Então, lembra que eu dei o exemplo do chá? Eu escutei a voz, fui fazer o chá emburrada, percebi que era sabotador, conversei com ele. O fato de eu conversar com o sabotador faz com que eu paralise a ação dele. Então, o fato de eu falar, opa, tem um sabotador aqui, pronto, eu já congelei o meu comportamento que seria habitual. De ir lá, servir o chá e depois ficar arrastando que ninguém me serve, ninguém faz nada por mim. Então, eu congelei. O que que eu coloquei no lugar? Eu servi com genuidade. Então, eu falei, pera. Então, se eu identifiquei aqui que eu tô fazendo porque eu quero algo em troca, então agora eu vou servir bem feito e depois eu vou conversar, eu vou explicar e na próxima vez eu vou pedir para que seja feito. Entende? Precisa colocar algo no lugar. Então, ó, aí entra no PDI dos sabotadores, tá? Eu vou mostrar para vocês, mas eu quero compartilhar a ferramenta já para vocês já poderem aplicar com as meninas, tá? Vou trocar aqui de tela. Deixa eu só achar aqui em que tela que eu coloquei. Você vai mandar esse material depois lá no Vou, grupo pra vou gente? mandar tudinho Ah, para vocês já usarem na sessão de vocês. Ó, vê se tá aparecendo aí para vocês o PDI dos sabotadores. ainda não, tá claro. Agora foi. Foi? Pode falar, Fabi. Obrigado, Mi. Eu Imagina. utilizo sabotadores também quando eu faço uma sessão de mentoria, eu utilizo o DISC. Perfeito. Eu trago muito para o meu mentorado Maravilhoso. que o DISC ele é comportamento, então ele é a ação do ambiente que ele está. Enquanto o sabotador, ele é aquela vozinha que está dentro de Perfeito. você. Algo que eu aprendi na minha pós em neurociência e psicologia positiva é que cada sabotador ele tem um estilo e a motivação. É algo que eu também trago para a consciência da minha mentorada, por exemplo, os meus, que são hoje, né? Eles estão aqui muito fortes em mim. O controlador e o hiperrealizador, que Tamo são, junto, amiga. eu sei, eu vi. Então, eles têm ali o estilo de afirmar a independência e afirmar a aceitação. É isso aí. Você não trouxe com relação a isso, não sei se é uma metodologia que você utiliza, né, do estilo a motivação, mas eu trago isso bastante para a consciência do meu mentorado, porque traz o momento dele se perguntar. É algo que eu mesmo trago como exemplo meu. Que eu me pergunto, eu vejo que eu quero controlar tudo e todos, eu me pergunto, por que eu preciso afirmar a independência? Perfeito. Aí, quando eu estou querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, querendo vários diplomas, enfim, eu me pergunto, por que eu estou querendo afirmar a aceitação? Em que momento eu não estou sendo aceita? Perfeito. Que é essa conversa. Você É também isso aí. faz esse tipo de abordagem? Faço sim. Por exemplo, no prestativo, né, que é um outro que eu tenho trabalhado bastante, eu pergunto a frasezinha que a gente deixa ali, né, é assim, tô fazendo para contribuir ou tô fazendo porque eu quero um reconhecimento? Porque isso te traz clareza. Quando, eu quero um reconhecimento, então vale a pena fazer? Não é melhor então eu ter uma outra atitude para ter esse reconhecimento do que eu fazer e depois ficar ressentida? Porque eu sei que eu quero reconhecimento, mas as pessoas em volta não estão fazendo essa leitura. E provavelmente eu vou ficar ressentida, que é o que aconteceu lá no caso do chá que eu brinquei aqui com vocês, né? Então, é isso mesmo, é a gente ir trazendo provocações mesmo no sentido de reflexões, né? Para ele ir se organizando, o que tá, é sempre o que está por trás do comportamento. Perfeito. Bom, então aqui, ó, eu criei um PDzinho, né, para a gente passar para o nosso mentorando lá. Então, ó, identificar o sabotador, dar um nome e criar três ações. Você não é o seu sabotador. Reconheça essa voz como um personagem. Converse com essa voz para interferir no pensamento. Assim, você terá condições de escolher conscientemente suas ações impedindo o sabotador. E aí tem aqui uma planilhazinha para ela preencher. Então, ela vai colocar qual sabotador ela identificou, qual é o nome que ela deu para esse sabotador. Aí você vai conduzir ela a refletir o que que esse sabotador diz na sua cabeça. O que é que você escuta? Que ninguém cuida de mim, que eu preciso fazer para as pessoas me enxergarem, o que que ele fala? Que é mais ou menos o que a Fabi trouxe aí pra gente, tá? A gente vai conduzir nesse sentido. O que que eu ouço nesse momento? O que que eu escuto ou o que que eu penso nesse momento, né? Então, por exemplo, é,
Ah, o sabotador fala que eu preciso fazer mais, eu preciso ter mais diplomas, eu preciso fazer mais pós-graduações e tudo mais. Tá, quando você sente essa vontade de fazer mais diplomas, de ter mais graduações, o que é que você escuta ou qual o pensamento que passa na sua cabeça nesse momento? Trazer aqui para a consciência. Quando isso acontece, o que que você sente? Ansiedade, tremedeira, palpitação, dor de cabeça, vale tudo, vale coisas físicas e vale questões emocionais. Eu já tive mentorando que falou: Nossa, agora, a gente conversando aqui, eu percebo que eu esfrego as mãos quando eu tô com esse padrão de sabotador, por exemplo. Era uma pessoa que tinha um esquivo, então ela tinha muita dificuldade de enfrentar as coisas, né, as circunstâncias, e numa conversa difícil, ou quando aquele assunto trazia algum sentimento negativo, ela começava a esfregar as mãos sem parar. E aí, só de trazer para consciência, a gente já para, né? Então, ela já. E o que que você faz quando isso acontece? Né? Quando você tá sentindo tudo isso, ouvindo, o que que você faz? Você vai registrar aqui. Feito isso, aí você vai pensar, bom, maravilha, já identifiquei aqui o meu sabotador, sei direitinho como ele age, o que que ele faz eu sentir. Agora eu vou colocar a ação. Então eu vou descrever aqui eu peço sempre três, tá? Mas aí cada um adapta para o que faz sentido, né? Descrever ações e comportamentos para mudar o padrão até aqui praticado, né? Então, por exemplo, o hiperrealizador. Se você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, o que que você vai fazer agora que você identificou que tem esse que está acionado esse sabotador na sua cabecinha nesse momento? Ah, eu vou fazer uma lista de atividades e vou delegar. Eu vou fazer uma lista de atividades, eu vou priorizar as tarefas que vão trazer mais relevância na minha jornada e vou colocar, sei lá, um despertador no celular para me lembrar de fazer uma pausa e listar cinco momentos, cinco motivos de gratidão no meu dia, cinco motivos de celebração na minha semana, ou vou pensar em celebrar coisas da minha carreira. Então, aqui a gente vai colocar ações. Gente, aqui quanto mais simples forem as ações, melhor. Às vezes a gente quer encher linguiça e aí começa a falar nomes difíceis, né? Não, tem que ser coisas do cotidiano. É o negócio do chá que eu falei pra vocês. Sabe? Tá, quando você for oferecer um chá pro teu marido e a voz falar que ele deveria fazer o chá, o que que você vai fazer? Ah, eu vou pedir gentilmente se ele pode fazer um chá para mim. Porque isso já vai quebrar esse padrão do sabotador. Parece que é uma atitude pequena, mas vamos lembrar que a gente está saindo de um padrão automático, uma coisa que até aqui me levava, uma coisa que até aqui eu nem tinha conhecimento. Então tem que ser coisa simples as ações, não precisa assustar as pessoas com, nossa, tem que ser um plano de ação. Não, tá? Não é que daqui 3 meses ela tem que estar com o sabotador prestativo no 2. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ela sinta uma leveza no dia a dia dela. Então, vamos lembrar que quando a gente está sob efeito do sabotador, a gente está sentindo o quê, geralmente? Irritação, angústia, comparação, inferioridade. Sabotador desperta na gente tudo que é negativo, tudo que é ruim, tudo que traz ali alguma coisa negativa. Como que a gente, quando a gente está num perfil do sábio, né, num padrão do sábio, o que que a gente começa a sentir? Empatia, alegria, leveza, coisas positivas. Então, não vai precisar os sabotadores estarem todos numa linha 3 para a gente sentir alguma coisa. Uma pessoa que é controladora, toma consciência que ela está sendo controladora e muda minimamente esse padrão de comportamento, ela já experimenta algo diferente na vida dela. Ela já experimenta uma leveza, ela já considera ai, nossa, eu sou tão grata por tal coisa. Eu acho que eu posso confiar das pessoas fazerem. Imagina se essa pessoa é centralizadora e ela experimenta, né, delegar duas tarefinhas para uma pessoa, por exemplo, ela já vai experimentar uma leveza ali no dia dela e ela vai ver que aquilo é bom e esse sentimento de ai que delícia, ai que gostoso, ai que bom, faz ela reforçar o comportamento para outras coisas. Ah, foi tão bom delegar essa tarefa que estava me tirando a paz, eu vou considerar delegar mais. E aí ela vai começar a reforçar esse comportamento positivo dela. São mini passos para poder alcançar aí algo melhor, tá? A gente vai se livrar dos sabotadores? Infelizmente, não. Não vamos nos livrar dos sabotadores. Você pode ver, né, quem já faz a ferramenta há algum tempo. Eu fiz hoje a minha ferramenta, deu controlador e hiperrealizador. Já acionou um monte de coisa que eu preciso fazer aqui. Olha, preciso fazer, tá vendo como tá forte o negócio? Mas já acionou coisas que eu preciso desfazer para me livrar desse padrão de sabotador.
Então, provavelmente essa semana eu vou conseguir ter um pouco mais de leveza. Só que na semana que vem, provavelmente, se eu fizer o teste de novo, outro padrão de sabotador pode ter entrado. Tudo vai depender do que está acontecendo no momento da vida da pessoa, né? Por exemplo, a pessoa quando começa a empreender. Obviamente, o sabotador do hiperrealizador vai estar lá em cima, porque de fato tem um monte de coisa que ela precisa fazer para esse novo momento de jornada dela. Então, é até, abre aspas, positivo que esse sabotador esteja um pouquinho mais alto, porque ele tá, de alguma forma, motivando ela a fazer o que precisa ser feito. Só que ela tem que estar de olho nisso, para ele não deixar ela escrava desse padrão de tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. Tem um momento que eu preciso tirar o capacete e falar agora. Eu vou colocar uma joelheira, não preciso mais. Ser vítima o tempo todo é ruim, mas de vez em quando a gente precisa reconhecer que, ufa, tô cansada, tô exagerando aqui no negócio. Entende como essa relação, ela, eu não gosto de falar equilíbrio 50% para cada coisa, porque eu acho que isso leva a uma utopia. Mas é o lance de você identificar o que é que tua vida tá pedindo e o que é que você consegue entregar para o que ela tá pedindo naquele momento, né? É você olhar generosamente para você e falar, cara, eu mereço esse respeito comigo. Deixa eu me dar esse respeito comigo, né? Porque quando você silencia, quando você abaixa a voz de um sabotador, naturalmente o seu potencial vai brilhar, vai florescer aquilo que tá em você, tá? Bom, eu já vou agradecer vocês, não quero mais prender vocês aqui, mas quem quiser ficar para perguntar, para bater papo, fiquem à vontade, tá? Gente, muito corrido para falar tudo que tem para falar em tão pouco tempo. Então, quem quiser me procurar depois particular para a gente conversar, para tirar dúvidas, fiquem à vontade, me chamem lá no WhatsApp, a gente conversa. Se acharem que vale a gente fazer uma segunda etapa aqui, conversar um pouco mais, a gente faz também. Estou super à disposição, tá bom? O objetivo era contribuir mesmo com vocês. Obrigado pela paciência. Desculpem o contratempo aí do Zoom, não contava com isso. Espero ter somado um pouquinho na jornada de vocês, espero ter contribuído de alguma forma. Lembrem-se, né, que o nosso papel ali com essas meninas é trazer um pouquinho de clareza, não é resolver tudo que elas têm ali de bagagem, é trazer um pouquinho de clareza aí de, pera, tem um padrão de sabotador. Nossa, não sou eu, tem um padrão de sabotador. Só de ter essa clareza, elas já vão mudar muita coisa aí na jornada delas e já vão conseguir evoluir um pouco mais. Tá bom, meninas? Super obrigada. Pode falar, Karen. Michele, se você me permite a brincadeira, você não tem que fazer nada. Você tem que pedir para o seu marido um chá com muito amor, É isso. É né? Não tem isso. que fazer um café colonial. Você tem que pedir para Não, exatamente, exatamente. A gente até conversou sobre isso depois. Ele falou: Ah, e por que que você montou a mesa de não sei o quê? Eu falei: porque eu me identifiquei, mas provavelmente eu abaixei um e o outro subiu, entendeu? Mas é Seu uma. conteúdo foi ótimo. Eu, para minha realidade, para o meu perfil e perfil da atual da mentorada, o teste de avaliação de sabotadores ele é mais rico porque ele é um pouco menos quantitativo, um pouco mais qualitativo. Isso. E a gente está num mundo hoje de é importante você seguir uma pessoa que tem não sei quantos mil seguidores. Para É, mim, isso não é um valor. Eu sigo exato, as Karen, pessoas pelo perfeito. conteúdo que elas me passam, não se ela É, tem 1 milhão ou 10 seguidores. é sobre Então a gente isso. tem que colocar isso. Então, acho que, e nesse caso específico do Elas, talvez o segundo teste pode ser muito útil. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, viu? Eu amei também, Michele, muito bacana. É, queria até ver aí se você não vai montar um curso, alguma coisa para gente, para aprofundar um pouco mais. Acho que Tenho assim, eu, sim. eu teria bastante interesse, que eu acho Tá, bem te chamo no bacana. particular para a gente conversar. É um Tá, conhecimento muito rico. Você já leu? Você falou que tem o livro, né? tenho. Eu trabalho um pouco até com sabotadores, mas eu dava uma devolutiva mais, não com plano de ação, com tudo Tá, isso, né? tá. Trazia mais uma explicação e tal. Então, assim, trouxe bastante clareza de como realmente fazer com que aquilo transforme a vida da pessoa. Tangibilizar um pouco, né? Essa foi a minha Exato. preocupação também, porque eu também, a primeira vez que eu vi sabotadores, foi numa sessão de terapia, pra você ter uma noção. A psicóloga me pediu para fazer o teste e ler.
E aí, lendo sozinha, foi horrível para mim, porque eu comecei a imaginar que os meus pais tinham falhado comigo e por causa deles o meu hipervigilante era 10 e aquilo me atormentava. Só que eu não tinha consciência. Então foi um alívio Aham. de falar, opa, agora eu descobri o que eu tenho, foi um alívio, mas uma raiva mesmo dos meus pais naquele momento, porque eu falava, foi culpa deles, foi por causa deles. Só que aí, lógico que eu levei isso na sessão de terapia, a gente foi trabalhando isso e foi maravilhoso, né? Eu me libertei disso. Hoje, o hipervigilante nem aparece mais tão alto nos meus testes. Minha briga ainda é com o controlador e hiperrealizador, que tá sempre um mais em cima. Ó, hoje eles empataram, mas geralmente um tá lá em cima e o outro tá quase encostando ali. Mas aí tem a ver com o meu perfil, né? Como eu funciono. Eu sou dominante e influente, então, inevitavelmente. Eu vou trazer isso. E as fases da vida, como eu falei pra vocês, né? A fase que tá exigindo mais da gente, o sabotador vai estar um pouquinho maior mesmo. Não é também que a gente, eu preciso silenciar meu sabotador, que nem a Karen falou, eu gostei muito. A gente tá vivendo uma era de eu tenho o quê? E aí faz uma lista de coisas pra chegar num perfeccionismo, tem que ser perfeita? Não. Tem hora que eu vou ter que tocar o A barco gente se hiper... enrola com o próprio Exatamente. rabo num ideal que não tem que seguir nada. Exatamente. E as ferramentas servem para nortear, não pode engessar, não pode também prender a gente, né? Lê o hiperrealizador, o mentorado falou: não me identifico, vamos pro próximo. Não tem que convencer a pessoa que ela tem aquilo ali. A gente vai norteando nas perguntas, vai tentando ajudar a pessoa. Mas tem que ver o momento dela. Às vezes não está num nível de consciência que dá para acessar esse tipo de informação. A gente tem que respeitar Uhum. também. A gente vai conduzindo, um dia a fichinha vira, né? Faz parte do processo, tá O bom? meu deu dois sabotadores ali meio que contraditórios ali, é o Contraditórios. hiperrealizador e o esquivo. Olha só, que interessante. A gente pode É os conversar dois, depois. mas eu consigo identificar Tá. no momento que eu estou passando, que assim, eu nunca tive esse esquivo, faz um tempinho. Desde quando eu vim ser empreendedora, né, ter minha consultoria, que ele começou a aparecer, mas eu vejo muito porque eu tenho que fazer tudo, né? Que eu sou eu, equipe, e eu tenho Sim, um monte de sim, coisa que eu sim. não gosto de fazer. Então eu fico fugindo sim dessas coisas. Faz Então sentido, eu faz tenho sentido. tenho trabalhado bastante isso. Então, por exemplo, prospecção de cliente, gente, que coisa chata, entendeu? E tão Então eu necessária, né? fico, ai, não, mas tem que fazer isso aqui que agora é mais importante. Não, mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir fazer o que eu gosto de fazer. Uhum, Então uhum. eu tenho trabalhado muito isso, né? E o hiperrealizador, ele veio também muito nessa questão de querer aprender, de fazer curso, de fazer mais um curso, de fazer mais um curso, de estudar de novo, né? E hoje eu estou conseguindo olhar e falar assim, por exemplo, tem uma live de, sei lá, negociação. Vai fazer sentido? Porque antes eu me inscrevia em todos, assim, né? Não, aí eu queria participar, eu ficava que nem uma louca. Eu falo assim, o que que isso vai acrescentar para mim? Vai fazer sentido? Não vai É fazer isso aí. sentido? Então, eu tenho trabalhado. Então, você trazendo essa devolutiva, né? Acho que trouxe muito mais clareza para mim de Legal. como atuar. E é bem o que você Ótimo. falou. Você pegar aquilo e ler aquilo é muito diferente, porque não tem outra pessoa te provocando, né? De fora para É. dentro, para você olhar dentro de você e colocar aquilo para fora, entender o que está acontecendo. É você com você mesmo. E o fato de você saber que tem uma voz falando, no caso do teu momento aí, você não fica colocando mais uma pedrinha na sua sacola. Eu sou procrastinadora. Nossa, mas eu olha só. Não, neste momento eu estou procrastinando atividades que são desconfortáveis para mim. Aí é fazer essa tomada de consciência. A prospecção, Uhum. eu não tenho como evitar de fazer a prospecção, porque é o que vai mudar os meus resultados. Então, o que que eu posso fazer de maneira objetiva, e estratégica, para essa prospecção ser mais fluida? Vamos supor que você é uma pessoa boa de conexão. Então, ao invés de ficar na rede social, vai para os eventos da cidade, por exemplo. Vai para um Ciesp da vida, vai para os cafés aí de empreendedores, feira de indústria, entendeu? Você vai Aham. sendo mais estratégico no que você vai fazer. E isso traz uma certa leveza no dia a dia também. Exato. Fabi, Mas muito bom, muito obrigada, imagina, adorei. eu que agradeço, viu? Obrigado, Mi. Me trouxe, só aprofundou um pouco mais o conhecimento que eu tenho com relação aos Bom, sabotadores e eu me gostaria até de contribuir aqui, que como é interessante a gente fazer essa linha de raciocínio entre as sessões, né? Porque a gente está falando de 8 sessões dentro do programa da Fiesp,
e da qual, na primeira sessão, ela traz ali um alinhamento de expectativas, a segunda traz a roda da vida, porque só ela por si só já mexe, né, já Perfeito. traz, começa a Muito. movimentar, depois a próxima teremos que trabalhar SWOT, pontos fortes e os sabotadores. Lá um pouco mais para frente, na 5, a gente vai trabalhar de comunicação, onde até mesmo no sábado eu fiz uma masterclass, até a Karin participou, para falar de comunicação assertiva. Porque onde no próprio material ele fala de trabalhar da escuta. Como falar para um controlador escutar mais, sendo que ele fala, você é da minha, né? Você sabe. E o dominante e o controlador, eles são explosivos. É. E essa comunicação precisa ser assertiva e ter a empatia e trazer para a consciência. Então, aqui, até mesmo para trazer essa reflexão de todas nós mentoras, que as ferramentas, elas não podem ser aplicadas por si só. Perfeito, Tem que perfeito. conectar. E uma prática que eu tenho feito, eu uso muito aqui, é conectar desde das primeiras falas da sessão da mentorada até a última, e fazendo essa costura Muito para bom. que ela vá sempre lembrando, né? Eu sei, os meus sabotadores, eles estão aqui há bastante tempo, mas sempre vou conversando com eles para identificar os padrões, por que está acontecendo naquele momento, o que está acontecendo, o que eu preciso ajustar, e a comunicação entrar na mesma linha de raciocínio, para que eu não fique totalmente agressiva, né? Dentro da linha do comportamento, eu não seja um rolo compressor e passando por cima de todos. Então, eu queria dar essa contribuição para todas as mentoras. Não usem as ferramentas por si só e coloquem uma tarja na testa.